para Deus fazer essa obra. Oração para a irmã Elaine Aparecida Costa, acidente com seu filho de moto, está internado. Eu sou contra a moto. Meus filhos falam, mas o diácono Oséia tem uma moto. Não, o diácono Oséia é um homem responsável, não que os outros sejam, mas está cheio de jovem responsável por aí que está se matando em cima das motos. É um perigo. Vamos orar por esse jovem aqui, para Deus ter misericórdia dele, né? Clamamos a Deus nesse momento, meus irmãos, pedindo que Deus fale no nosso coração. Você que veio para a casa do Senhor, não vai embora não, porque depois vai ter um bolo muito grande para a gente comer junto. São 14 formas de graças a Deus. Agora pelo Dr. Carlos, então. Agora. Os irmãos oraram pelo Senhor Geraldo, está agradecendo porque já está bem melhor, né? Então, vamos orar nesse momento, meus irmãos. Deus vivo e Deus eterno, em cuja presença nós estamos. Queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui hoje, celebrando com alegria a festa dos tabernáculos. A festa que lembra, Senhor Deus, que faz nós recordarmos que um dia Jesus veio aqui nesse mundo, se fez carne, veio aqui nesse mundo, tomou a forma humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus veio aqui, morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vida eterna. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, Iris Costa de Souza, para que o Senhor interfira na vida dele, para que ele saia do coma, para que ele volte, ó Deus, à vida, e para que efetivamente ele tenha a oportunidade de ouvir falar do Senhor, ter a oportunidade de ouvir uma pregação completa do Evangelho. Senhor, oramos em favor da irmã Elaine. Na verdade, nós oramos pelo seu filho, que sofreu um acidente de moto e está internado. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Pai, nós vamos ouvir a tua palavra agora. E precisamos muito dela. Fala o nosso coração. Fala o coração de cada pessoa que está visitando a igreja hoje. Cada pessoa que veio aqui, mesmo não crente, que ela possa ser tocada pela tua palavra e ser abençoada por ela e salva. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Quantas pessoas estão hoje visitando a igreja? Só dá um sinalzinho com a mão assim, ó. Vários irmãos e irmãs, crentes, não crentes. Isso. Vamos dizer à igreja: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Quem está do lado que cumprimenta a pessoa diz assim, ó, volte mais vezes e traga mais um. O pastor já está com a palavra, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos ler um texto no livro do apóstolo João, capítulo 7. Já foi dada uma introdução sobre o porquê desta festa. E nós queremos agora, durante alguns minutos, 40 minutos, estar falando de Jesus na festa. Quando Jesus vai na festa, sempre acontecem coisas boas, é verdade? Jesus esteve em Caná da Galileia no seu primeiro milagre. Lá no livro de João está escrito. E lá ele resolveu o problema da festa. Jesus foi na festa também em Jerusalém. E lá Jesus também abençoou. E nesta noite não é diferente. Jesus está nessa festa também.
Você sente Jesus no seu coração? Aleluia. João capítulo 7. Depois disso andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procura ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, ficou Jesus na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram à festa, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Agora vamos pular para o versículo 37 deste mesmo capítulo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Aleluia. Podeis assentar, irmãos? Essa festa tem um desdobramento histórico da parte dos judeus, e até hoje eles estão fazendo essa festa. Pelo calendário, eu creio que talvez dia 12 de outubro, domingo que vem, ou melhor, sábado que vem, seja o auge da festa deles, o último dia. O calendário dos judeus não é como o nosso, é um calendário lunar, e por causa disso há uma variação de data. Mas, irmãos, nós já falamos aqui do aspecto histórico, conforme foi lido, e essa festa que é realizada em Israel pelos judeus, nós também a realizamos porque nós também somos judeus. Você é judeu? Você é judeu. Você é um judeu espiritual. Amém? Quando nós não éramos crentes, nós até descíamos a madeira dos judeus, falávamos mal dos judeus, porque não entendíamos. Mas em Jesus nós também somos judeus. Somos judeus espirituais, filhos de Abraão, comprado também por um judeu, com o sangue de um judeu, o sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não falamos mal de Israel, nós abençoamos Israel, porque de Israel veio o nosso libertador. De Israel vieram os grandes personagens da Bíblia, os grandes profetas, os grandes reis. Hoje em Mogi foi inaugurado, está sendo inaugurado, uma mesquita de um povo que tem ódio dos judeus. E a tradição diz que eles matam os judeus nos sábados
e os cristãos nos domingos. Mas por que eles fazem isso? Porque são maus, porque não têm entendimento, porque o véu ainda não foi tirado dos olhos deles. Então eles têm a sua religião, e a religião deles tem um pilar muito importante, e o pilar é este: Alá é Deus e Maomé o seu profeta. E eles afirmam isto, e só param de afirmar isto quando conhecem e recebem Jesus no coração. Aí passam a amar Jesus e passam a amar o povo de Jesus, que no caso são os judeus. Mas nós que já recebemos o entendimento da palavra de Deus, nós não odiamos ninguém, nós não temos raiva dos muçulmanos, muito pelo contrário, nós os amamos, assim como amamos qualquer credo religioso, aliás, qualquer seguidor de credos, por mais estranhos que eles sejam. Então nós amamos e desejamos que o Senhor Jesus Cristo use de misericórdia com estas pessoas. Nós estamos ouvindo falar da agonia que se encontra agora aquele senhor tão velhinho, né? Que quando vai falar já está babando. Ele tem um apelido de Papa, mas na verdade o seu nome é Karol Wojtyła. Aí colocaram um apelido nele carinhoso de Papa, né? Que é mais ou menos a palavra papai no italiano, no dialeto da Itália. Um título muito carinhoso, Papa. Mas irmãos, quando nós vemos aquele homem com 83 anos, acho, nós temos que orar para que ele venha aceitar Jesus como Salvador. Porque embora conhecido no mundo todo, é o homem mais conhecido no mundo. No entanto, Jesus ainda não conhece ele, o nome dele ainda não está escrito no livro da vida. E se ele morrer do jeito que ele está, infelizmente, ele não vai ter um bom destino. Então nós temos que pedir a Deus pelo Papa. É uma situação difícil, nós sabemos, mas para Deus nada é impossível. E se nós orarmos pela vida daquele homem, nós podemos um dia encontrá-lo na glória, se ele vier a aceitar Jesus como seu Salvador, receber Jesus no seu coração. E assim são os muçulmanos de nossa cidade. Eu tenho sentido no meu coração o desejo de orar pelos muçulmanos da nossa cidade, pedindo a Deus que venha restaurar a vida deles, que venha abençoá-los. E nós temos que fazer isso, precisamos. Nós não podemos olhar para os muçulmanos com raiva, temos que olhar para eles com amor, temos que olhar para eles com carinho e pedir a Deus que nos use para pregar a salvação para eles. E um dia, pela fé, nós vemos aquela mesquita vazia e aqueles muçulmanos todos convertidos ao Senhor. É pela fé que nós pregamos isso aí, porque pela lógica é difícil. Mas nós não andamos pela vista, andamos pela fé. Nós temos aqui em Mogi o Dr. Péricles, que é um descendente de jordaniano, não sei se é jordaniano ou libanês, e uma pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador. Hoje é um pregador do Evangelho. Então, assim como ele veio, nós desejamos que os donos da loja Sultão, Saada, Andorinha, Casa Iag, todos eles se convertam a Jesus. E se nós orarmos, eu acredito que Deus vai fazer a obra. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Diga assim: eu vou orar pelos muçulmanos. Aleluia. Diga assim: eu vou jejuar pelos muçulmanos. Esse jejuar é um pouco mais fraquinho, né? Porque muita gente não se propôs. Mas você que falou que vai jejuar pelos muçulmanos, então comece a consagrar sua vida por eles, para que eles possam ser salvos também. Você já pensou que alegria ver um dia o dono da loja Saada entrando aqui com a espada festa do tabernáculo? Que maravilha, que bênção! Então, irmão, sonhar não é pecado.
Sonhar não é pecado. A nossa irmã Valquíria é filha de libaneses. E ela é uma serva de Deus. Embora não seja de Mogília, seja lá de... Como chama a cidade, irmã? Ilhéus. Lá onde foi escrito, né? Onde bem o Jorge Amado escreveu Gabriela, Cravo e Canela. Mas está aí a filha de um libanês. Mulher de Deus. Graças a Deus. Então nós não podemos olhar para o libanês com raiva, não. Ele tem uma história, ele tem uma cultura. Agora Jesus pode mudar a cultura dele, assim como mudou a minha e a sua. Amém? Mas vamos, irmãos, então ao texto. Em Jerusalém acontecia a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Quando fala irmão aqui, eram irmãos carnais. Maria não morreu virgem, Maria teve filhos depois que Jesus nasceu. Muitas pessoas falam que esses aqui eram irmãos de fé de Jesus Cristo, mas não eram irmãos de fé, porque no versículo que nós lemos, versículo 5, diz assim: pois até os seus irmãos não criam nele. Então não eram irmãos de fé de Jesus, pois não acreditavam naquilo que Jesus fazia. Aqueles que acreditavam em Jesus eram irmãos de fé, mas aqui está falando de irmãos carnais. E acontecia essa festa em Jerusalém. Mas Jesus depois subiu para esta festa discretamente. E a Bíblia fala que no último dia da festa, no 8º dia, no encerramento da festa, Jesus estava no templo. Jesus estava lá se expondo. E aconteceu um fato interessante que a Bíblia não explica, mas que os teólogos explicam por que Jesus usou essa expressão. Os sacerdotes faziam uma procissão, iam até o tanque de Siloé, levando um vaso de ouro, enchiam aquele vaso de água e vinham um cortejo cantando, eu creio que cantando salmos. Alguns salmos vinham cantando e entravam no templo e despejavam aquela água no altar do templo, em sinal de alegria. Era uma festa espiritual, era também uma festa folclórica, mas era uma festa espiritual. E Jesus aproveitou o momento em que o sacerdote despejava aquela água, fazendo aquela procissão, todo aquele ritual. E é onde diz o versículo de número 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Jesus aqui entrou em evidência. Jesus tornou uma figura notória naquele momento e clamou. Clamar não é falar baixinho. Jesus clamou em alta voz, aproveitando o pano de fundo que eram as pessoas que faziam aquele cortejo, cantando, carregando aquele cântaro, aquele vaso de água. Jesus aproveitou aquele momento e certamente ele chamou a atenção para a pessoa dele, porque não diz que ele falou no ouvido de ninguém, aqui diz que ele clamou em alta voz. Nós cremos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele falou essas palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele continuou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou bem alto para aquelas pessoas. Então Jesus ficou em evidência naquele momento. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que diante de Jesus Cristo, qualquer personalidade se empalidece, qualquer personagem tem a sua glória ofuscada. Jesus, com o seu carisma, apesar de causar contenda, controvérsias para as pessoas, Jesus ficou de pé e falou naquele momento: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em outras palavras, ele estava dizendo: tudo que essas pessoas estão fazendo até agora é apenas um ritualismo, é apenas uma religiosidade, porque eu vim para matar a sede definitivamente de todo aquele que quiser ser saciado.
Talvez o sacerdote não gostou muito, porque Jesus chamou a atenção. Mas Jesus vai e completa dizendo, no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus está falando, olha, aquele que acreditar em mim, que exercer fé em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus havia feito um milagre lá em Caná, transformado água em vinho. Jesus havia resolvido o problema da festa. E aqui agora Jesus estava oferecendo para aquelas pessoas uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. Ele mostrou porque ele veio para salvar, veio para dar vida, veio para dar libertação para quem quer ser liberto. Se nesta noite tem alguém aqui que é escravo de alguma coisa, você talvez seja escravo de uma religião, e a sua religião te ensina tanta coisa, a sua religião te ensina tanta coisa para você fazer, e o tempo vai passando e você não vê mudança. Eu quero dizer para você uma coisa, que se você abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador, a sua sede e a sua fome de justiça, Jesus terá saciado definitivamente. É só você abrir o coração para Ele. É só você abrir o coração para Ele. Mas eu quero dizer para você que está aqui e talvez não está ligado, eu te convido a partir de agora, preste atenção na palavra de Deus, porque Jesus quer te abençoar nesta noite. Se você está cansado, talvez está faltando para você um compromisso mais sério com o Senhor. Talvez está faltando você ter um compromisso mais profundo com Jesus Cristo. E Ele quer ter esse compromisso com você. Ele quer ter esse compromisso com você. Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio habitar conosco, Ele quer ter um compromisso com você. Jesus fala, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quer dizer, se você recebe Jesus, a partir de então, Jesus vai começar a mudar a sua vida e mudar para melhor, porque ninguém que recebe Jesus como seu Salvador e leva a sério esse Jesus, ele não tem mais aquela vida do passado, aquela vida de mesquinharia, aquela vida de sofrimento, aquela vida de tristeza, aquela vida de angústia. Isso acaba, porque Jesus realmente resolve o problema. Mas o que é que Ele quer? Ele quer que nós façamos isso aqui, irmãos. O segredo está no versículo de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. As pessoas às vezes querem acreditar em Jesus Cristo, mas não querem abrir o coração para Ele. Querem acreditar em Jesus Cristo, mas não querem ter um compromisso com Ele. Mas Jesus nos chama para ter um compromisso com Ele. E se nós tivermos compromisso com Ele, Ele certamente terá compromisso conosco. Ele falou certa vez, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não é Jesus que lança as pessoas para fora, não é Jesus que rejeita as pessoas, são as pessoas que rejeitam Jesus, que não querem ter compromisso com Jesus Cristo. Talvez aquelas pessoas não entenderam bem naquele dia, mas eu quero que você entenda hoje, que Jesus Cristo ama você, e Ele veio habitar, Ele veio tabernacular conosco, morar provisoriamente conosco, morreu, foi para o céu, mas agora Ele quer entrar no seu coração, Ele quer fazer morada definitivamente no seu coração, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua tristeza em alegria, quer tirar do seu coração o ódio, quer tirar do seu coração a dúvida, o medo, a insegurança, quer tirar da sua vida, quer varrer o seu coração, quer tirar o pecado do seu coração, quer tirar tudo isso do seu coração e colocar apenas coisas boas. Aleluias. Mas tem pessoas que ainda continuam querendo beber águas de cisternas rotas. O profeta Jeremias escreveu certa vez falando, Deus falando através da boca do profeta Jeremias, que Israel havia se desviado dos seus caminhos. Israel havia deixado o manancial de água e foi beber água de cisternas rotas. Cisternas são poços com águas barrentas. Religião sem Jesus é água barrenta. Religião sem Jesus crucificado é água barrenta. Religião
salvar. Isso aí é água de cisterna, é água de cisternas rotas, são águas barrentas, águas toldadas. Mas Jesus é água cristalina que quer saciar a sede de qualquer pessoa, e quer saciar a sua sede também. Assim como Jesus veio habitar conosco, eu quero dizer para você uma coisa: o ser humano parece uma casinha como esta. Aliás, não uma casinha tão bonita como esta, parece uma casinha feita só de ramos. Casinha feita só de ramos, não tem valor nenhum. Israel pegava os ramos do deserto, fazia aquela casinha para ficar 2, 3 dias enquanto Deus permitisse que Israel ficasse acampado. Então eles não faziam nada bonito. Pegavam talvez quatro paus de forquilha, colocavam e enchiam de ramo em cima. Ele sabia que daí alguns dias, daí algumas horas, Deus ia mandar o acampamento levantar e ir embora. Então eles não caprichavam em nada. Era algo momentâneo, temporário que eles faziam. Irmãos, nós somos a mesma coisa. Uma pessoa que às vezes acha que ele pode alguma coisa. A biologia, os médicos falam, os médicos que trabalham como legistas falam que quando eles pegam um corpo para fazer uma autópsia, e talvez é um corpo que foi encontrado já em estado de decomposição, eles falam que a carne fede mais do que carne de animal em putrefação, em estado de putrefação. O ser humano, este ser humano que gosta de usar perfume francês, este ser humano que gosta de usar roupa de grife, este ser humano que gosta de aparecer, que gosta de comer do bom e do melhor, depois que ele morre, depois de 24 horas, dizem que o cérebro da pessoa começa a virar uma geleia. É o primeiro a decompor, diz que é o cérebro, a massa cinzenta que está dentro da cabeça dele. E ele começa então a cheirar mal. E depois de 4, 5 dias, se for preciso fazer uma exumação, o ser humano morto fede mais do que um cachorro depois de 5 dias. Fede mais que um animal jogado no meio do mato. Então nós não somos nada mais do que uma casinha de ramo, que hoje está aí, vai lá, corta o ramo e põe em cima, está verdinha, está bonitinha, as folhas estão aí, mas de repente, depois de 12 horas, 24 horas, o negócio começa a murchar, e daí 24 horas já está seco, já pode pôr fogo, que não vale mais nada. Nós não passamos de barraquinhos temporários. Fazemos planos para os futuros, fazemos planos para daqui a anos, mas não sabemos se amanhã estaremos vivos, não sabemos o que vai ser de nós amanhã. Fazer plano eu diria até que é um dom que nós temos. Fazer plano de fazer uma casa e depois mudar para uma casa mais bonita, e fazemos plano de comprar um carro ano 2004, fazemos plano para quando aposentarmos, fazemos plano para estudar nossos filhos e ver nossos filhos formados numa faculdade. Mas quem diz que isso vai acontecer? Talvez amanhã você esteja morto. Nós não sabemos entre nós quem vai ser o próximo da fila. Mas eu digo, todos nós somos tabernáculos sem nenhum valor se não tivermos Jesus Cristo. Não valemos nada, não temos nenhum valor. Então a independência do homem com relação a Deus, a autossuficiência do homem não vale nada. Não vale nada. O mendigo que mora na rua e o milionário que mora na sua mansão, ou que mora lá no Albert Einstein em São Paulo, que diz que é um dos melhores hospitais do Brasil, daí a 36 horas, 24 horas, está tudo cheirando mal. Se não for enterrado, começa a derreter, e começa a cair aquele caldo fedido, mal cheiroso. Então é preciso correr logo e enfiar debaixo da terra. E daí a pouquinho, se for lá e arrancar, depois de alguns dias, vai encontrar aquela meleca escorrendo e a bicharada comendo ali debaixo. E o interessante é que os bichos comem e depois os bichos também morrem, porque eu vou ficar sem comida, então acabou, vou morrer também. Então é o bicho comendo o bicho e depois o bicho morre. Só que aquele bicho, eu não sei o que acontece, porque não tem bicho para comer. Mas você, se não for cremado, e se você não fizer parte da geração do arrebatamento, certamente bichinhos vão te comer. Bichinhos vão degustar você. E dizem que os olhos também vêm depois, né? Os olhos são os primeiros que